pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos muito bem, todos com muita saúde. Vamos a mais uma aula de inglês do Jota Explica. Nós terminamos já de estudar todos os conteúdos que serão cobrados no Enem 2020, tá? Então, a partir de agora, nós teremos uma série de vídeos com resolução de questões do Enem e alguns outros grandes vestibulares do país. Tá bom? Então, na aula de hoje, nós vamos resolver as questões do Enem passado, tá? Enem 2019. E apenas para dar uma breve explicação para vocês, o Enem, na parte de linguagens, né? Ele cobra muita interpretação de texto, né? Principalmente nas línguas estrangeiras. A gente não vai ter questões muito específicas sobre os pontos gramaticais que nós estudamos, tá? Mas por que eles colocam aqueles pontos como conteúdo a ser cobrado? Porque estudar aqueles conteúdos ajuda vocês a compreender os textos que eles colocam, tá? Então, os pronomes, os tempos verbais, as expressões que nós aprendemos nas aulas, enfim, vão ajudá-los a entender um pouco melhor, tá? Os textos, a compreender o assunto dos textos, tá bom? Então, deem uma olhadinha nas aulas anteriores para que ajude vocês na compreensão desses textos, tá bom? Outra dica também procurem nos textos por palavras-chave, palavras que vocês já conheçam, palavras que pareçam com as que nós utilizamos em português, tá? Por mais que muitas vezes muitos alunos não saibam inglês, não sejam fluentes, mas escolham inglês na prova por ter mais contato, né? Por ser uma língua que a gente tem muito contato, ou por, enfim, se identificar mais, é muito possível, tá? Acertar as questões, porque são questões muito simples. Por mais que às vezes apareçam textos grandes, nós temos questões muito simples, tá? Então, é super possível acertar, fiquem tranquilos, façam com calma, leiam, procurem expressões que vocês conhecem, palavras parecidas com as palavras que nós temos em português, enfim, e palavras-chave nos textos que vocês vão conseguir responder as questões tranquilamente. São questões muito simples e eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, aqui na primeira questão, nós temos um texto informativo com 5 maneiras em que os pets, que são animais de estimação em inglês, né? Como eles nos ajudam a melhorar a nossa saúde, tá? E aí o autor do texto traz alguns benefícios, que são, por exemplo, a diminuição dos riscos de alergia e asma, maior facilidade de fazer conexões com outras pessoas, companhia e atividade física para os idosos, tá? Elevação dos níveis dos hormônios serotonina e dopamina, tá? Que são conhecidos como hormônios da felicidade, e aumento da expectativa de vida, tá? Então, resumindo, o texto está dizendo isso. E aí, na questão, o Enem pergunta, né? A fim de fortalecer seus argumentos, utiliza palavras e expressões como research, a growing number of research e several studies com o objetivo de, e a resposta seria a letra B, convencer sobre os benefícios da adoção de animais de estimação para a saúde, tá? E essas expressões, research, a growing number of research e several studies, são expressões que remetem a estudos, a pesquisas, a dados, tá? Então, a gente convence através de dados. Por isso, a resposta é a letra B, ok? Como eu falei, bem tranquilo, tá? Basicamente, interpretação de texto, palavrinhas-chave, vocês conseguem encontrar a resposta da questão. Na segunda questão, nós temos outro texto, também informativo, tá? Onde o assunto abordado é a obesidade. E aí o autor, ele vai falar sobre os principais elementos, né, que causam obesidade. E o açúcar sempre foi o maior vilão, né? Muitas pesquisas indicam que o açúcar, ele era o maior vilão nas causas de obesidade. Porém, o autor do texto, ele vem contestar essa teoria com outras pesquisas e pesquisas mais atuais que indicam que
Cereais, farinhas e algumas gorduras hoje são os maiores causadores de obesidade, não mais o açúcar, tá? Então, o autor vem dizer que nós precisamos continuar estudando este assunto sobre obesidade, né? Para que a gente consiga encontrar soluções mais efetivas para esse problema, que não só atacar o açúcar e combater os alimentos com açúcar. Nós temos outros alimentos com gordura, com farinhas e com cereais, enfim, que causam obesidade, né? O açúcar não é mais o principal elemento. Então, por isso, a resposta correta é a letra D, onde o autor indica a necessidade de mais pesquisa sobre este assunto. Tá bom? Novamente, uma questão bem simples, tá? Ao abordar o assunto obesidade em uma sessão de jornal, o autor, então letra D, e aí a gente consegue encontrar essa resposta bem aqui no finalzinho, onde ele fala, né, que a maioria das calorias vem de um aumento de gorduras, farinhas e cereais, e surpreendentemente não do açúcar, né, da frutose, enfim, e derivados, e que os americanos atualmente, os norte-americanos, consumem mais farinhas e gorduras e cereais do que o açúcar, né? Vem consumindo mais do que o açúcar na última década. Então, por isso, as pesquisas precisam continuar e serem aperfeiçoadas para que a gente encontre realmente uma solução efetiva, tá? Letra D. Vamos para a terceira questão agora. Aqui nós temos uma canção da Madonna, tá? De 92. E aí, nessa canção, a Madonna relata, né, sobre um amigo dela que tinha apenas 23 anos de idade e se foi, né? Ela fala aqui, ó, gone before he had his time. Então, ele se foi antes mesmo que ele pudesse viver, que ele tivesse tempo, né? E aí, ela relata aqui na canção que, enfim, ele se foi sem nenhum tipo de aviso e que ele não queria que seus amigos o vissem chorar. Então, ela não pôde nem ao menos dizer goodbye, né? Ela não pôde se despedir, tá? Então, a resposta dessa questão, que é, por exemplo, o sofrimento retratado nessa canção foi causado pela morte precoce de um amigo jovem. Então, letra A, tá? A questão também muito simples, tá? Então, que vocês poderiam procurar aqui palavras que são bem conhecidas, coisas que nós estudamos, né? Didn't have, nós estudamos o tempo verbal, passado, não tive. Chance, palavra parecida com português. Chance, goodbye, também nós conhecemos, né? O tchau, o adeus, enfim. Então, sempre procurar palavras que vocês conheçam, palavras-chave, que possam ajudar vocês a identificar a resposta do texto, tá? Então, a morte precoce de um amigo jovem, 23 anos de idade, realmente muito jovem, tá bom? Então, a resposta é a letra A. Aí, na questão número 4, nós temos um outro textinho, bem simples e muito bonito, inclusive, sobre os valores culturais que nós passamos às crianças, né? E as consequências desses valores que nós passamos a elas na maneira de ser, agir e pensar, tá? Dessas crianças. Então, eu coloquei uma breve tradução aqui para vocês, tradução / interpretação. Então, com criticismo, as crianças aprendem a condenar, né? Com medo, elas aprendem a ser apreensivas. Com dó, elas aprendem a sentir pena de si mesmas. Com ridicularização, elas aprendem a se sentir tímidas. Com tolerância, elas aprendem paciência. Com elogios, elas aprendem apreciação, tá? Aprendem a apreciar. Com aceitação, elas aprendem a amar. Com aprovação, elas aprendem a gostar de si mesmas. Com reconhecimento, elas aprendem que é bom ter um objetivo, tá? Com compartilhamento, elas aprendem a generosidade. Com justiça, elas aprendem a ser justas.
Com bondade e consideração, elas aprendem respeito. E com simpatia, elas aprendem que o mundo é um lugar legal para se viver, tá? Então, a pergunta aqui é: na concepção da autora, as diferentes formas de educar crianças nos Estados Unidos confirmam que as crianças, e aí a resposta correta é a letra B, aprendem o que vivem, né? Então, se elas veem os adultos responsáveis, enfim, as pessoas com quem elas estão diariamente, se as pessoas agem de maneiras boas, as crianças vão aprender coisas boas e vão reproduzir coisas boas. E o contrário também é verdadeiro, né? Então, a resposta é a letra B. E na última questão número 5, nós temos um cartoon, tá? Onde a gente tem aqui 2 crianças, 2 meninos com livros impressos na mão. E a gente tem um menininho aqui com uma question mark, uma carinha de question mark, uma carinha de interrogação. E aqui a gente tem o dizer, né? How do you turn on this thing on? Então, ele tá perguntando pro colega como que ele liga o livro. Então, aqui na pergunta a gente tem, no cartoon, o estudante faz uma pergunta usando turn this thing on. A resposta é a letra E, onde ele desconhece como usar um livro impresso, tá? Então aí a gente está fazendo, o cartoon faz uma ironia sobre o futuro, talvez, né? Onde as crianças utilizam tanto a tecnologia, tanto os devices tecnológicos, computadores, celulares, enfim, que não sabem utilizar os livros impressos, tá bom? Então a resposta é a letra E. E aí, como eu disse para vocês, questões bem simples. Basta ler com bastante atenção, procurando as palavras-chave, palavras que vocês conheçam em inglês, mesmo que vocês não saibam, né, não sejam fluentes na língua. Procurem essas palavrinhas-chave, essas palavrinhas que a gente utiliza em inglês, né, muitas palavras a gente já abrasileirou, inclusive. Então, é possível, tá? Vocês são totalmente capazes de resolver essas questões. E por hoje é isso. Resolvemos aí as questões do Enem 2019. No próximo vídeo, na próxima aula, nós teremos mais algumas questões de outros vestibulares, ok? Então, muito obrigada. Bons estudos para todos.